Existe uma habilidade que muda completamente o rumo da vida de algumas pessoas. E, curiosamente, ela não tem muito a ver com inteligência. Até porque, se tivesse, a internet seria um deserto. Também não é talento, porque tem muita gente talentosa muito perdida. A habilidade é outra, é a forma como você aprende. Talvez você já tenha passado por isso. Sabe quando você assiste aquele vídeo top, incrível? Você lê aquele livro que, nossa, uau! Na hora parece que a sua mente, puf, expandiu uns 10 centímetros. Mas uma semana depois você lembra mais ou menos do que você leu ou do que você assistiu. Às vezes, nem isso. E isso não acontece, não é porque você é ruim de memória e tal. Isso acontece porque aprender é uma coisa meio traiçoeira. A gente acha que aprendeu, mas na verdade só entendeu mais ou menos naquele momento. Sabe quando você explica como funciona a regra de um jogo de tabuleiro? Na hora você entendeu tudo, mas quando você começa a jogar, nossa, já era, você não sabe nada. Mas isso é muito normal. A maioria das pessoas acha que aprender é consumir informação, ler livro, assistir vídeo ou até ouvir um podcast. Quando você finge que está prestando atenção, sabe? Imagina só uma coisa assim mais do nosso cotidiano. Alguém tentando aprender inglês. Passa meses estudando gramática. Aí tem uma outra pessoa que também está tentando aprender inglês. Começa a falar umas frases horrorosas, assim, mas que do ponto de vista do aprendizado fazem mais sentido do que se você estudar a gramática. E muito provavelmente essa segunda pessoa que já começou a testar frases horrorosas desde o início pode até estar cometendo um crime contra a gramática internacional, mas ela vai aprender bem mais rápido do que que ficou estudando apenas a gramática. Existe uma coisa muito curiosa sobre o nosso cérebro. Ele é muito preguiçoso. Se você só consome uma informação de forma passiva, ele diz: ok, muito legal, mas vamos esquecer isso amanhã. Mas quando você tenta explicar aquilo que você aprendeu, ele entra no modo trabalho. Da mesma forma, quando você tenta aplicar aquilo na prática, tipo o funcionário quando o chefe passa perto. Eu percebi isso na prática, quando eu tentei explicar algumas coisas para as pessoas e, na verdade, eu não consegui. E olha que eram coisas que eu tinha certeza absoluta que eu sabia. Aí, no meio da explicação, eu travava e ficava aquela situação constrangedora. E eu compreendi que eu não entendia tão bem quanto eu imaginava. Talvez por isso algumas pessoas aprendem tão rápido. Elas não ficam esperando entender tudo primeiro antes de fazer. Elas já começam a executar com um pouquinho que elas já sabem. O que, se você pensar bem, é mais ou menos como todas as coisas na vida começam. Outra coisa muito curiosa de aprender é a sensação de progresso. Quando você percebe que você está evoluindo um pouco, seu cérebro começa a ficar animado e começa a pensar: opa, estamos evoluindo. Cada coisa nova que você aprende abre uma ou muitas possibilidades. Uma conversa nova, uma ideia nova, uma oportunidade que talvez você nem tenha percebido antes. Mas não é porque o mundo mudou, é porque você mudou a forma de enxergar o mundo. Porque o seu repertório cresce, o seu jeito de enxergar as coisas também expande. E aí eu fico pensando, talvez um maior erro das pessoas seja pensar que aprender é algo que tem início e fim. Tipo escola, faculdade, mas na vida parece ser um pouco diferente. Porque quem continua aprendendo, continua avançando. Mas agora eu fiquei curioso. Quero saber de você. Qual foi a última coisa que você aprendeu
que mudou a forma como você enxerga as coisas? Se quiser, me conta aqui, ó, nos comentários, porque às vezes uma ideia simples abre portas que a gente nem imagina. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Eu vou gostar muito de ler todos os comentários, vou responder todos. Até o próximo.